Filhota, tudo bem? Vamos lá então. Recuperação ao ponto morto. Quando vem a crise por causa da mecanização da indústria, acontece uma coisa com a mão de obra humana. O preço dela vai lá para baixo, porque senão as pessoas iriam ficar sem trabalhar, sem emprego. Então, para que elas possam trabalhar, é necessário que a mão de obra delas custe menos. Então elas passam a trabalhar por menos, porque senão vale mais a pena para o empresário fazer com que aquele serviço seja feito por uma máquina. Nesse momento de crise ocorre também que as empresas elas fecham. Considerando um único setor, a gente pode dizer que muitas empresas vão à falência e algumas sobrevivem. E essas que sobrevivem porque elas têm menos despesas, porque elas têm máquinas ou gente que trabalha por muito pouco. E aí o que acontece? Como essas empresas elas deixam de ter concorrentes, no entanto ainda existe um mercado consumidor, esse mercado consumidor passa a comprar dessas poucas empresas que restaram vivas, que sobreviveram à crise. Ou seja, essas empresas ficam ainda mais ricas. Então é assim, quanto pior a crise, melhor é para essas poucas empresas. Ou seja, o que faz o empresário nesse momento de crise? É muito provável que ele pense, vou aproveitar essa situação, porque as máquinas estão todas baratas, então vou comprar muitas máquinas. A mão de obra está muito barata, então eu vou contratar alguns funcionários para tocar o funcionamento dessas máquinas. E vou fazer de tudo para que outros empresários não consigam fazer isso, para que eu possa enriquecer em relação aos outros. Bom, se tudo correr bem e muitos empresários fizerem isso, no final das contas, as receitas totais de todos os empresários que fizerem isso vai aumentar, a economia volta a girar e aos pouquinhos tudo entra nos eixos novamente. Essa é a melhor versão da história. Mas tem uma outra possibilidade. Na pior hipótese, o que vai acontecer? O presente não vai conseguir pagar o dinheiro que foi tomado lá do futuro agora. Então, o que pode ser feito se muitas pessoas fizeram isso? E a dívida de muitas pessoas não vai ser paga agora, é impossível de ser paga, não tiver como ser paga. O que é que se faz? Perdoar as dívidas. E perdoar a dívida quer dizer, esquece a dívida, vamos começar do zero, começar tudo de novo. Porque acontece assim, tem uma hora que a pessoa não consegue pagar a dívida e ponto, vai tirar da onde? Se a pessoa não tem nada mais. E aí, o que ela vai fazer? Não há o que ser feito, Ou há o perdão da dívida, ou o quê? No entanto, os banqueiros não gostam desse negócio de perdoar a dívida. E aí os banqueiros vão forçar os governos a obrigar as pessoas e as empresas a pagarem as dívidas. Só que daí, as pessoas vão ficar com o nome sujo. E com todo mundo com o nome sujo, como é que você faz para conseguir mais empréstimo? Você não consegue, você não tem nem dinheiro para fazer novos investimentos para crescer, porque o dinheiro que você consegue ganhar, você vai usar para quê? Para pagar a dívida. Ou seja, a única solução, se os banqueiros não querem o perdão da dívida, é a sociedade querer o perdão das dívidas, e forçar o governo a perdoar essas dívidas. E o Varoufakis disse assim, que só tem uma coisa pior do que isso, pior do que essa situação, que é o cancelamento das dívidas por conta de uma guerra, Porque numa guerra, os políticos vai ser tudo assolado, vai ser tudo levado a zero. Inclusive fisicamente, os edifícios vão por terra, as máquinas de produção são destruídas, as pessoas são mortas. E desse jeito acaba a crise, Porque não tem crise daí, Não tem mais crédito, dívida, não tem mais nada, tá bom? Então é isso, esse era o trechinho de hoje. Beijo, te amo.